Quase nunca paramos para pensar que, se hoje temos a oportunidade de participar de uma igreja histórica com uma boa doutrina e uma firme tradição protestante, isso é graças à atuação de grandes homens do passado que abdicaram do conforto dos seus lares para pregarem o evangelho em terras distantes. Movidos pelo Espírito, eles deixaram seus lares e famílias e se lançaram ao mundo com o propósito de responder ao chamado que ferve em seus corações. Com corações cheios, fé inabalável e olhos fixos, estes homens firmaram fundamentos que até hoje nos são vitais para o bom florescimento e crescimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. A história da nossa denominação é ampla. Ela começa na Escócia com John Knox, se estende até os Estados Unidos e chega até o Brasil. Hoje vamos focar em nossa história próxima, de como o presbiterianismo foi recebido e plantado aqui nas terras brasileiras. Muitos homens e mulheres ao redor de toda a extensão do nosso vasto país lançaram sementes, às vezes imperceptíveis, que floresceram e fazem sombra sobre a igreja de hoje. Passaram por lutas, perseguições, enfrentaram doenças e perderam aqueles a quem amavam, mas mantinham fitos os olhos na missão que lhes fora confiada e na glória do Senhor. Homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Servos de Deus, cuja história e testemunho nos conduzem a glorificarmos ao Senhor e agradecermos a Ele pelo que Ele tem feito em nosso país. Hoje participamos de uma igreja consolidada, estruturada e muito sólida. Em Itatiba, a história da obra de Deus começou com o envio do reverendo John Dabney e da educadora missionária Ariana Henderson. A Igreja Presbiteriana de Itatiba foi organizada no dia 5 de outubro de 1883. Naquele tempo, o Brasil ainda vivia sob o regime imperial regido pela Constituição de 1824, que reconhecia apenas a religião católica romana como oficial do Estado. Isso tornava desafiadora a missão dos primeiros presbiterianos, que não podiam construir templos publicamente e enfrentavam resistência ao anunciar o Evangelho em um contexto fortemente marcado pela tradição católica. Mesmo diante das dificuldades, a fé e a perseverança daqueles primeiros missionários fizeram florescer uma comunidade comprometida com a palavra de Deus. Com o tempo, a Igreja Presbiteriana de Itatiba se firmou como espaço de culto, ensino e serviço cristão, sendo testemunha viva da graça e da fidelidade do Senhor ao longo das gerações. Mesmo diante das dificuldades, a fé e a perseverança daqueles primeiros missionários fizeram florescer uma comunidade comprometida com a palavra de Deus. Com o tempo, a Igreja Presbiteriana de Itatiba se firmou como espaço de culto, ensino e serviço cristão, sendo testemunha viva da graça e da fidelidade do Senhor ao longo das gerações. E é com esse mesmo sentimento de gratidão que ouvimos hoje as histórias que revelam como Deus continua escrevendo através de cada vida em novos capítulos dessa linda trajetória de fé. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada.
Bem, quando nós chegamos aqui, era congregação presbiterial, ainda não era igreja. Então ela era, o pastor era designado pelo presbitério, tinha uma mesa administrativa, né? E o pastor vinha todas as quartas-feiras à reunião de oração e uma vez por mês no culto, né? E não tinha presbítero, eram só os membros, né? E a mesa tinha o presidente, que era o pastor, né? Tinha o vice-presidente, tinha o secretário e o tesoureiro. E normalmente esse pessoal que dirigia o culto durante os domingos. Tinha escola dominical, né? Tinha os professores, eram separados, como hoje no caso os adultos. Na época separava as mulheres e os homens, porque não tinha um número grande de membros, né? Então a gente fazia a separação das crianças, adolescentes, né? Normalmente, como é a igreja hoje. Mas era uma congregação presbiterial. Antes de ser congregação presbiterial, se eu não me engano, eu não tenho muitos dados, porque estão nos livros antigos, né? Ela era a congregação presbiteriana, que era ligado à igreja mãe, que seria a igreja presbiteriana central de Campinas. Então, mas aí eu não fazia parte da igreja, né? Então, depois, comecei a participar, né? Fiz profissão de fé, fizemos, né? Fomos batizados e profissão de fé. Daí eu comecei em 79, fui nomeado tesoureiro. Aí eu comecei a fazer parte da mesa administrativa. Daí eu comecei a ter contato com o pastor Oswaldo Soares de Campos, que veio em 79, era o reverendo Oswaldo Abraão Chamorro Vergara. Ele faleceu o ano passado, né? Mas era um pastor excelente, a gente tinha um relacionamento fora do comum. Era um pastor bem, assim, cuidador da gente. Era um pastor que era uma maravilha. Então, eu estou aqui na igreja já faz 10 anos, né? Eu cheguei aqui, eu estava grávida do Miguel, meu filho mais velho, e a igreja era menor, tinha menos pessoas ainda, né? E eu acho que com o tempo ela foi ficando, além da gente conseguir crescer nesse período em número de pessoas, nós conseguimos crescer também nas amizades, na proximidade, na união. E eu acho que nesses últimos anos, muito também na nossa maturidade cristã, no conhecimento da palavra. E eu acho que foram muitas mudanças nesses 10 anos que eu estou aqui. Não é tanto tempo assim, né? A igreja existe há muitos, muitos anos, mas para mim foi perceptível quantas mudanças aconteceram nesses anos. Bom, eu cheguei em Itatiba em 1992, transferido de uma empresa em São Paulo. E busquei uma igreja que fosse similar à que a gente frequentava em São Paulo, né? Então, o que mais chamou a atenção de a gente estar vindo para Itatiba foi a questão do acolhimento, a questão da fidelidade da palavra de Deus também, e foi isso que nos trouxe para Itatiba, para a Igreja Presbiteriana de Itatiba. Bom, eu cheguei no ano de 1988.
E eu vim através do meu cunhado, que já congregava aqui, né? E aí eu vim visitar, gostei. Aí fiquei um tempo assim sem vir. Aí quando realmente o Senhor me alcançou, aí eu vim e fiquei definitivamente. Estou aqui até hoje, para a glória de Deus. A igreja era diferente, não somente em estrutura, mas até em clima no geral, né? Era uma igreja que estava passando por um momento complicado, um momento difícil, e ainda assim trazia uma espécie de renovação. Eu cheguei junto com o reverendo Rodrigo Leitão, na mesma época, e foi bom. Foi um momento de cura, foi um momento de restauração, e ali, na verdade, foi o momento de começar toda a revitalização que a gente vive hoje. Foi bastante marcante esse momento. Deu pra ver um pouquinho dos dois mundos. Ai, tem tantas lembranças de quando eu cheguei aqui. Eu lembro exatamente como se fosse ontem, sabe? A igreja tinha esse mesmo sentido, eram bancos de madeira. E daí eu sentei mais ou menos no meio da igreja, não tinha muita gente. Mas o que mais me chamou a atenção, levantou um presbítero, um senhor, não era nada jovem, com um violão, e uma moça que, bem na frente, não tão moça também, porque era mais velha do que eu, e foram pessoas muito importantes para mim depois. Na simplicidade, eles cantaram, e aquilo tocou meu coração. Eu estava precisando de uma família, sabe? Eu vinha de São Paulo e estava passando uma fase difícil, o meu esposo estava longe da igreja, e daí quando eu cheguei aqui, a gente foi tão bem acolhido, logo pessoas vieram conversar, tal, né? E o que eu lembro, assim, muito, muito, é que daí a gente foi cantar aquele cântico, as aves do céu cantam para ti, e o pastor chamou a Camila do Mozart. Um toco de gente, assim, subiu e as aves do céu, aquilo para mim, falei, gente, aqui é o meu lugar. Foi assim, foi muito bom. Eu cheguei fazem já 25 anos. Quando eu cheguei, o que marcou muito, acho que foi chegar... É engraçado que a gente chega hoje na igreja, vê esse murinho de pedra, e ele está lá até hoje, pelo menos há 25 anos, acho que um pouco mais. Mas a igreja era muito acolhedora. Eu acho que é a palavra, porque eu acho que essa é uma marca da igreja, até quando a gente conversa com outras pessoas. Eu acho que essa foi a primeira marca. A gente chegou, foi extremamente bem recebido. Nós viemos de uma outra denominação, nós viemos mudando de São Paulo para o interior. E a gente chegou imediatamente muito bem recebido. A gente passou durante a semana na frente, tentando achar a igreja presbiteriana, vamos procurar. Nós éramos de outra denominação, mas outra denominação presbiteriana, né? E aí, por isso que a gente veio procurar e nós encontramos. Eu acho que a gente foi recebido pelo pastor inicialmente na porta, se eu me lembro bem, a gente estava passando na frente e logo quando a gente começou a se envolver com a igreja, imediatamente a gente já foi bem acolhido. A igreja era muito dinâmica, muito acampamento, muita atividade que a igreja toda participava junto. Então eu lembro muito dos nossos encontros com a igreja em chácaras, fazendo churrasco e reunindo. Então eu acho que talvez seja uma marca que eu lembro quando eu cheguei, que tinha muito. A minha chegada aqui na igreja foi bem interessante, porque foi algo de Deus, assim. Eu estava vivendo um momento único em São Paulo e tentando entender algum movimento que Deus traria para a minha vida. E quando eu menos percebi, eu estava recebendo um convite para vir para Itatiba, algo que eu nem imaginava, nem esperava, porque, para ser sincero, eu nem conhecia a cidade de Itatiba. E de repente eu me vi vivendo tudo isso de uma forma inesperada por Deus e algo maravilhoso na minha vida. Eu vim de Americana para cá em 79. Não era igreja ainda, era uma congregação, né?
E tinha um pastor que vinha uma vez por mês para dar a Santa Ceia. E o restante do mês ficava sem pastor. Era uma igreja pequena, né? Uma congregação pequena, mas muito unida. Bom, quando eu cheguei, a igreja tinha, assim, acredito que ela tinha vários desafios já, que outros pastores também já estavam se empenhando antes de mim, que era com relação à evangelização, né, na cidade. E também eu notei que naquele período que precisava de alguns trabalhos assim de manutenção aqui também, que já era um desafio também. Mas também é uma coisa que é um desafio sempre para a igreja, que é a inserção dela na sociedade, né? Então, a gente está para evangelizar, mas também está para estar presente na sociedade. Então, isso era uma coisa que eu via como um desafio. Eu cheguei aqui, eu tinha por volta dos 13 anos, né? Foi uma questão um pouco, entre aspas, aleatória, porque a gente congregava numa outra igreja, né, na Brasil para Cristo, e por uma divisão que teve lá, a gente buscou um novo lugar para ter comunhão e para frequentar. E aí a gente veio aqui justamente por ter a referência do Washington, né, e da Nilza, da família Panzarin aqui na comunidade. A gente achou que seria um bom lugar para a gente frequentar e viemos no primeiro culto, né? A igreja estava cheia, eu me lembro que tinha até cadeira de plástico no corredor, a gente ficou meio separado para sentar e a gente foi muito impactado pela palavra, né? Pela serenidade, né, das pessoas, do culto um pouco mais racional e aquilo nos agradou bastante, né? Mas minha mãe, na dúvida ainda se era o local ideal, buscou no final de semana seguinte uma outra igreja, um pouco mais parecida com o que a gente ia na época. E ao chegar lá, a gente se sentou, na hora, para começar o culto, a gente levantou e veio para cá, assistiu o culto aqui, porque a gente sentiu que o nosso chamado era aqui. E a gente não se sentiu bem e parecia que algo, de fato, nos trazia para essa comunidade. Então, depois desse segundo culto, a gente nunca mais saiu. E aí já se vão, acho que 13 anos. Bom, eu cheguei aqui na igreja em janeiro do ano passado. Parece que faz muito tempo, né? Mas não faz tanto assim. E quando eu cheguei aqui, foi depois de uma longa temporada distante, né? Porque eu me mudei para Itatiba no meio de uma pandemia, então eu não conseguia conhecer ninguém e foi um tempo muito difícil de adaptação mesmo. Eu demorei muito tempo para me adaptar aqui na cidade. E eu lembro que em 2023 foi um ano muito difícil, que eu mudei para a cidade só com a minha filha, não conhecia ninguém e para mim era muito difícil viver sozinha, né? Então eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma família. Eu preciso de família, sabe? De gente que chora com você, que ri com você, que te convida para almoçar. Eu precisava disso, né? De caminhar mesmo com as pessoas. E daí o Senhor, nessa oração, Ele me respondeu. E Ele me disse, você vai voltar para a igreja presbiteriana. Então eu lembro que no comecinho do ano de 2024 eu cheguei aqui na igreja. E daí, como todo mundo que chega numa nova igreja, você se sente deslocado, né? Eu cheguei aqui, eu fui recepcionada pela Dulce, que é uma pessoa muito amorosa, muito, muito amada aqui dentro. E eu lembro que quando ela me abraçou, eu senti um abraço diferente. Eu senti que o próprio Jesus ali estivesse me abraçando. Isso para mim foi muito forte. E daí quando ela perguntou meu nome, já foi todo aquele entrosamento e eu me senti muito acolhida aqui. Então quando eu sentei no banco, eu falei, não, aqui é a família que eu quero ficar, é aqui que eu quero participar. Então foi dessa forma. Cara, foi uma coisa muito louca, porque eu tinha conhecido o Pedro Paulo, né, que é o filho da Patrícia, e do Paulo na escola que eu estudava, né? Na época eu tinha acabado de trocar de escola. E aí eu comecei a trocar ideia com ele, porque a gente tinha os mesmos gostos, a gente jogava o mesmo jogo. Ele comentou, cara, tem um grupo de jovens na minha igreja e tal, e na época eu também estava procurando uma igreja que tivesse uma programação pessoal da minha idade, assim, e tal. E aí a gente veio aqui. Tanto que foi engraçado, no primeiro grupo que a gente foi, era pra ter sido na casa dele. E aí na época teve um evento aqui na igreja, eles não estavam em casa, a gente ficou lá perdido, falou, cara, o que tá acontecendo? Será que era hoje mesmo? E aí por fim eu comecei a vir
Nós tivemos vários desafios, como eu comentei, né? Não só fisicamente, mas espiritualmente, questões de organização da igreja. E Deus permitiu que a gente passasse por essas coisas para que percebesse ou notasse que Ele estava no controle de todas as coisas, que não éramos o conselho ou o pastor da época, mas Deus operando, né? Então eu vejo que cada desafio que Deus permitiu que a gente passasse, né, foi uma forma de a gente ver que Ele estava no controle. E além disso, né, em relação à igreja, mas em relação às pessoas, né, muitas pessoas ao longo desse tempo que vieram para a igreja, passaram por discipulado, eu vejo o crescimento, a consolidação da fé, pessoas que foram curadas assim de uma forma extraordinária, que são testemunho vivo para a gente, pessoas também que já passaram por aqui, que o Senhor já levou ainda na memória, eu trago, né, o testemunho de fé delas, né? Então, a gente tem que perceber Deus a todo momento, né? Mesmo às vezes a gente, mas onde que Deus está atuando na igreja? Ele está atuando o tempo todo. Basta a gente abrir os olhos da nossa fé aí para enxergar isso. Um pouco mais recente, tem um culto especial. Que foi depois depois que eu tive um problema de saúde. Culto muito especial para mim. Foi o culto que eu fui para o hospital, tratei o que precisava ser tratado e a gente teve um culto durante a semana. Então, foi especial, assim, entrar na igreja. Foi um culto bacana. A gente estava, acho que o Fábio Sampaio estava aqui na igreja, acho que o pastor Hernandes estava aqui na igreja também. Foi na época do pastor Leitão. Então, era um culto especial. E para mim, o especial não foi porque a gente tinha gente diferente na igreja. Para mim, o especial foi porque eu estava vivo, estava voltando para a igreja. A história de transformação da minha vida, assim, foi o momento que eu passei por uma cirurgia há 2 anos atrás. E eu pude ver o grande amor no coração de cada irmão. Cada mensagem que eu recebia no celular, e meu filho sempre mandava para mim, que ele que ficava com o meu celular. Eu pude ver o amor, a imensidão, o carinho da igreja para comigo. Eu fiquei assim muito lisonjeada com tudo isso. Eu achava que eu sentia assim um pouco só, né, nesse momento, mas Deus estava comigo e a igreja toda. Teve vários. O meu próprio batismo, eu lembro das classes de profissão de fé, de ver os presbíteros assim me ensinando e como é que eles falavam com amor dentro do que me passavam, né? O meu batismo foi aqui, eu lembro que eu estava ajoelhado aqui, lembro até a roupa que eu estava vestido, mensagens que foram falando comigo em momentos específicos de decisões a ser tomadas na vida. Então, é difícil numerar, mas de uma maneira geral, olhar o que Deus tem feito na minha vida através da igreja, acho que é o que eu mais levo, assim, de como formação como ser humano e também de participar de algo maior do que eu mesmo. E aí eu não posso deixar de falar que eu conheci minha noiva aqui, né? Então, o culto que eu a vi pela primeira vez foi também algo marcante também. Na época ela tinha cabelos pintados de vermelho, aí ela entrando assim, eu lembro bastante também. Então, algo que marcou, mas só para complementar como até isso a igreja fez parte da minha trajetória. Então essa parte você deixa cortado para ela, né? Eu me lembro com muita gratidão a Deus de ter tido a oportunidade de conhecer um rapaz. Ele chamava Gleifer. E então ele era responsável por uma das academias aqui da cidade. E se tornou um grande amigo. E ele começou a participar aqui e Deus foi trabalhando na vida dele, né? Então, ele se preocupava também comigo, né? Com a minha saúde e tudo mais. Então, ele me permitiu ir lá na academia. Então, eu tive a oportunidade de, correndo com ele nas ruas, compartilhar a fé
a fé em Cristo Jesus, correndo com Ele, né? Literalmente correndo com Ele. A gente fazia esses exercícios e depois ia correr nas ruas. Então me lembro disso e depois de um tempo Deus houve por bem chamá-lo, né? E eu até, para mim, a gente sabe que um dia a gente vai partir mesmo, mas para mim foi uma surpresa pelo fato dele ser um rapaz muito saudável, né? Um professor de educação física, né? Mas eu guardo com gratidão ter visto assim a conversão dele, ele se firmando na fé, né? Então eu guardo isso no meu coração, a transformação da vida dele, ver o que aconteceu ali, né? A igreja me ajudou e ajuda até hoje. Eu fui muito acolhida por todos, até por pessoas que eu não tinha muita amizade, porque a gente tinha acabado de sair de uma pandemia, né? E então a gente ficou um tempo sem vir à igreja, mas mesmo assim eu fui muito acolhida. As pessoas oraram muito, me deram força e continuam me dando força. Então foi nesse momento triste da minha vida que eu pude receber essa bênção, de conhecer novas pessoas e ter afinidade com elas. E eu oro a Deus todo dia agradecendo, porque essas pessoas têm sido meu suporte até hoje. Bom, a mensagem que eu gostaria de dizer, não seria nenhuma mensagem, né? É de dizer aos irmãos, aos jovens aqui da igreja, que sejam firmes na palavra, né? Que quando estiverem aqui e forem solicitados para fazerem alguma coisa, estejam sempre presentes. Eu tenho visto com muita alegria a participação dos jovens, dos adolescentes, desse povo novo que entrou na igreja, todos trabalhando para o reino de Deus. Então, o que eu queria deixar é, não se afastem disso. Não deixe nunca de estar presente. E não deixe nunca a palavra de Deus de lado. Sejam firmes na palavra. E fiquem em igreja que ensine a palavra. Porque nós não precisamos de nada mais além disso. É a palavra de Deus na nossa vida que vai fazer a diferença em cada um. Não deixem de se reunir. Faz muita diferença, muita diferença. A gente longe, a gente vai esmorecendo e junto a gente tem mais força. Eu acho que o principal é isso. Venham e vale a pena, sabe? Você se envolver, se esforçar pela igreja, vale muito a pena. E essa coisa de juntos a gente consegue glorificar Deus. Nós estamos tendo o estudo de Apocalipse e essa visão de trono diante de Deus, de glorificar o nome dele, engrandecê-lo e que isso tudo faz parte do plano dele, me abre a visão assim muito mais, sabe? De um plano maior. Não sou só eu pequenininha e ele, mas é uma coisa muito maior que Deus está fazendo. A minha mensagem para a igreja é que a gente continue vivendo essa família linda. Eu tenho sempre falado isso. Por isso que eu falo tanto, dá um abraço, expresse o seu carinho, demonstre o seu afeto. Nós estamos num mundo muito frio e muito individualista. E o que eu tenho cultivado na nossa igreja é isso. Vamos ser mais afetivos, mais calorosos um com o outro e vamos viver a família. Eu acho que nós precisamos viver isso como uma família de fato, que é o que nós somos. Uma família de fé, uma família centrada no mesmo lugar, uma família que olha para os mesmos lugares em questão de missão, valores, princípios. Então, que a nossa igreja cresça como essa grande família e esse rebanho que o Senhor está fazendo acontecer aqui em Itatiba. Acho que a minha mensagem principal é de gratidão, que Deus continue nos abençoando e que nós possamos a cada dia viver mais a igreja juntos. Valorizem. O que nós vivemos aqui é uma antessala do céu. Não existe dentro da experiência humana nada mais profundo, sincero e verdadeiro do que a experiência de ser igreja. Então, se o que nós vivemos aqui é uma antessala da eternidade, então que nós possamos já ter a vida eterna juntos, vivendo, louvando e adorando a Deus dia após dia, em nome de Jesus.
elevou Jesus os olhos ao céu. Com os pés na terra, orou ao Pai. Por ele era amado, ele e o Pai eram um, eternamente ligados no mesmo Espírito, plena comunhão, Pai, Filho, Espírito Santo, plena comunhão. Apresentemos ao Pai nossa oração, com os pés no chão, oremos com fé. Fé em Cristo Jesus, Senhor que as trevas dissipa, aquele que vive e fala, ouve e convida a plena comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo, plena comunhão. É isso aí. Aí eu vou fazer a pergunta, você pode demorar uns 2 segundos para responder. Tá Bom, não precisa virar a câmera. Tá pensando em 10 minutos, mais ou menos? Menos até, depende do quanto que você fala. Ih, legal, vai para 2 horas e meia. 2 horas e meia. Meu problema é com letra, né? Ai, corta esse. Corta. Volta. Deixa eu pensar. Vamos ver se eu não desafio. Se desafinar também, né? Eu não estou muito preocupado assim. Apresentemos ao Pai. E perdoar. Eu acho que eu já errei toda a letra. Como que é a letra dessa música? Meu problema é com letra, né? É, João. Não, eu lembro que eu tinha mais algo para falar, mas o Alzheimer está me atrapalhando. Calma. Depois vocês vão ter que cortar um monte de coisa. A plena comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo, plena